Todos presentes e os amigos internautas, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nossa leitura do Evangelho é na página 168, item 3, capítulo 17. Questão: o homem de bem. Em seguida, eu passarei a palavra aos amigos facilitadores, Sérgio Bebian e Irlei Souza, que estarão comentando junto a nós o estudo de hoje. E lembro também que o estudo aqui, somos todos aprendizes e que a opinião de vocês é muito importante. Quem quiser dar a sua opinião, é só levantar a mão que levaremos papel e caneta. Bom estudo a todos. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. E encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anatema àqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitá-lo, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência, e se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso o obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia de amanhã que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera.
Não procura fazer valorizar nem seu espírito, nem seus talentos à expensa de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas e que o emprego, o mais prejudicial para si mesmo, é de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou homens sob a sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para o esmagar com seu orgulho. Evita tudo o que poderia tornar a sua posição subalterna mais penosa. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo em cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distingue o homem de bem, mas todo aquele que se esforça em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. Maravilha, meus queridos, é um prazer recebê-los, cada um de vocês aqui nessa casa abençoada, nessa casa de paz, nessa casa de amor e caridade. Aproveitamos também para cumprimentar os nossos amigos internautas, que agora também têm condições de nos assistir pelo nosso site, pela internet, esse estudo que está sendo levado aí aos mais longínquos rincões aqui do nosso país e do nosso mundo também. E para você que está vindo aqui na casa pela primeira vez, seja também muito bem-vindo. É um prazer, uma alegria, uma honra muito grande receber cada um de vocês aqui hoje. Bom, meus amigos, como foi colocado, nós estudamos aqui hoje o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro simplesmente maravilhoso, que nos ensina, que nos mostra, que nos dá o norte de como nós devemos seguir a nossa vida, aonde nós queremos chegar. Este é o caminho, porque aqui está todo o verdadeiro ensinamento de Jesus. Então, meus queridos, que nós possamos aqui, não só hoje, mas sempre, abrir os nossos corações, as nossas mentes para esses ensinamentos que são ministrados nessa casa, em especial no dia de hoje, esse livro tão importante. Para vocês que estão vindo à casa pela primeira vez, o nosso estudo é interativo, você pode participar, todos nós podemos participar e devemos. Vocês podem fazer as suas perguntas também sobre o tema lido. É só levantar as mãos que os nossos voluntários vão levar o microfone, levar a prancheta com papel até você. E eu e o Irley, que aqui se encontra, que eu aproveito para agradecer a presença, o carinho de estar sempre conosco aqui, tentaremos responder as suas perguntas. Eu vou passar aqui para o Irley, que vai fazer uma pequena explanação aqui do texto lido, e depois nós vamos responder as perguntas, que nós já temos algumas aqui, que já foram feitas por todos vocês, no decorrer da semana. Um bom estudo, meus queridos, a todos vocês. Mais uma vez, boa noite, né, meus amigos? O que já foi lido hoje sobre o homem de bem, praticamente foi falado tudo a respeito que é o homem de bem, né? Mas nós vamos tentar, então, trazer mais alguma coisinha para ver se a gente entende mais um pouquinho na realidade o que quer dizer o homem de bem. Assim, meus queridos amigos, não há árvore boa que dê mau fruto, e nem árvore má que dê bom fruto. E com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se colhe figos de espinheiros, e nem se vidimam uvas das sarças. O homem de bem, do bom tesouro do coração, tira o que é bom, mas o mal do seu mal, tira o que é mal. Porque a boca fala daquilo que está cheio no coração. Está lá em Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45.
E é muito comum, meus irmãos, nós observarmos quantos e quantos, até nós mesmos, se desculpa, eu falei sem querer. Falou sem querer não. Porque nós falamos com o próximo aquilo que está registrado no nosso coração, no nosso sentimento. E a árvore alguma, meus irmãos, será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também somos nós, espíritos, em plena jornada. E ninguém se consagre realmente à verdade, dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes, ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância da nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso e do bem geral, pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre, pelas nossas ações seremos conhecidos. E como disse Jesus, já naquela época, sepulcros caiados. E quantos ainda somos sepulcros caiados? Aqueles que falamos no bem, falamos no amor, mas ainda vivemos dentro das viciações morais, dentro do orgulho, do egoísmo, dos preconceitos raciais, religiosos, sociais. Então ainda não somos homens de bens. Porque o homem de bem, meus amigos, como disse o próprio Mestre, pelas nossas ações seremos conhecidos. Então não é aquilo de que nós falamos, e sim como nós vivemos, como é o bom exemplo para a sociedade, para as casas religiosas a qual pertencemos, para os nossos familiares. Quantas e quantas vezes podemos observar na nossa criação, no nosso lar, quantos e quantos pais chamam a atenção dos filhos. Meu filho, se você mentir, você vai apanhar. Aí toca a campainha. Se for cobrador, fala que papai não está não. São sepulcros caiados. E nós somos espelho para os nossos filhos. Esclarece Emmanuel para nós então, meus irmãos. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei da justiça, amor e caridade na sua pureza. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo quanto que queria que os outros lhe fizessem. Francisco de Assis. À tarde, olhava, meditava e perguntava: Pai, me ajuda a lembrar se eu errei, se eu cometi alguma coisa contra algum irmão hoje, para que amanhã eu não cometa os mesmos erros. Então é nós olharmos para o espelho, mas não com os olhos da carne, mas com os olhos da alma. Analisarmos como nós estamos presenciando ou estamos vivenciando o ensinamento de Jesus. Porque, lamentavelmente, nós só presenciamos, esquecemos de vivenciá-lo. É colocar na nossa vida realmente aquilo que Jesus nos ensinou. E continua Emmanuel. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, a consciência
vos responderá. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Aonde está a lei divina? Na consciência do homem. E tudo que nós fizermos na vida, que fosse um chips, fica registrado na nossa consciência. O que é bom e o que é ruim. E amanhã, a nossa consciência que é o nosso juiz. E nós mesmos que cobraremos de nós. O que nós fizemos? E vamos colher aquilo que plantamos. Como nós dissemos no início, nós plantar fígado, não vamos colher espinho. Mas se plantar espinhos, também não colheremos figo. E Kardec, completando essa parte, diz para nós: não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também vos levará a praticar o bem. Para fazer-se o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10. E Paulo de Tarso também esclarece para nós a esse respeito, meus queridos amigos. Se indagardes, ainda hoje, quanto à solução dos problemas que vos aflige a atualidade terrestre. A resposta simples ainda é aquela que há mais de 2000 anos, caridade de uns para com os outros. E a bandeira da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. E não fora do espiritismo. Que Chico mesmo disse, se algum dia falar que o espiritismo é que salva as pessoas, eu não serei espírita. Porque o que o salva é nós vivenciar os ensinamentos do Cristo, e não religião nenhuma. Sabemos, contudo, que praticar o bem no mundo atual, meus amigos, representa enorme desafio face aos conflitos, interesses e perturbações presentes na sociedade. Porque nem sempre é fácil discernir se uma ação no bem está a rigor relacionada à prática da caridade, pura e simples, ou se é movida por interesses ou para a obtenção de vantagens pessoais. Que lamentavelmente ainda, quantos e quantos querem praticar a caridade, principalmente em áreas beneficientes, mas para se apresentar. Certa vez, no lar Paulo de Tarso, que é lar de idosos, onde nós trabalhamos mais de 30 anos, existem muitos políticos honestos e trabalhadores, que nem todos são como está acontecendo hoje. Mas muitas vezes chegava deputados, vereadores da região, levava doações para nos ajudar no lar, mas com a placa para colocar pendurado lá na frente do lar. Doação de tantos mil reais pelo vereador fulano de tal. Ainda queria recibo, não de 10, mas de 40, 50. Isso não é caridade. Como diz o próprio Paulo de Tarso. Desta forma, meus amigos, o homem de bem encontra uma série de obstáculos para auxiliar o próximo despretensiosamente. Deve, entretanto, perseverar jamais desanimando, mas seguir o conselho do amigo espiritual. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, mas também vos levará a praticar o bem. Para fazer-se o bem, é preciso sempre a ação da vontade. E o Dr. Bezerra de Menezes completa para nós. Se indagardes ainda hoje, quanto à solução dos problemas que vos aflige a atualidade terrestre, a resposta síntese ainda é aquela que há
mais de 2000 anos, repetindo o que Emmanuel disse: caridade de uns para com os outros. Caridade, meus amigos, que se vos expresse em respeito e entendimento fraternal no relacionamento de cada dia, que é o respeito de cada um. Caridade, que se torne gentileza diante da agressividade, paciência para com os desequilibrados, fé viva perante as chamadas desilusões do caminho, otimismo à frente das provas, bênção para com todos aqueles que amaldiçoam, auxílio para com mais jovens na experiência física, em forma de bondade e compreensão das lutas que porventura carreguem. Reconforto em favor de quantos se vejam transitoriamente detidos na madureza avançada do corpo, é marcha perante a renovação. Caridade dos que sabem, ajudando fraternalmente aos que ignoram. Caridade do que usufrui de saúde corpórea, diante de quantos se vejam corroídos pelos agentes das enfermidades. Caridade dos mais fortes, sustentando os mais fracos e os indecisos. Caridade dos que entesouram esperança em socorro, dos que jaz exausto nos problemas inquietantes da vida. Caridade dos que pode distribuir pelo menos migalhas de auxílio no amparo aos que viram encarcerados em abatimento e em penúria. Caridade dos que são apoiados pela realização dos próprios ideais, na sustentação dos que choram da angústia, e de todos que pode auxiliar, desse ou daquele modo, para construirmos um mundo melhor. Tão somente a caridade, luz divina, a fruir de nós na direção dos outros, conseguiremos melhorar o que somos e o que temos, para sermos o que nos cabe ser e alcançar os valores que desejamos. Obviamente, meus irmãos, que não estão assinaladas aqui todas as qualidades do homem de bem, mas aqueles que se destacam, em que em síntese indicam que a prática do bem é inseparável das orientações do Evangelho, pois a moral de Jesus se resume na vivência da lei do amor. E é por esse motivo, então, que o homem de bem conhece e se esforça para vivenciar os ensinamentos de Jesus, pois ensina-nos o Espiritismo. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar em todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-se morada de espíritos superiores aos que de hoje habitam. É a lei do progresso, a qual a natureza está subjetiva de ser sempre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer a humanidade avançar. Através dos ensinamentos, é nós passarmos então, meus irmãos, para ser homens de bem, é praticar a caridade. E passar a vivenciar então ensinamentos de Jesus. Aí sim, nós seremos muito melhores amanhã do que somos hoje. Muito obrigado. Que Jesus abençoe a todos nós.
Obrigado, Irlei. Esse livro é fantástico, mas esse capítulo, aqui o capítulo 17, meus queridos, é um dos capítulos mais importantes do livro, se é que a gente pode falar isso, porque todos são muito importantes. E essa lição em especial, o homem de bem, na verdade, só essa lição daria aqui para nós um seminário, um congresso até, eu diria. Ele está dizendo aqui que já fez palestras sobre esse tema, e é verdade. Não dá para dissecar isso aqui em 60 minutos. Impossível. Isso é uma vida. Na verdade, não só. Quando eu falo vida, olha só, não estou falando de uma reencarnação, não. Uma vida. A vida. Nossa vida cheia de várias reencarnações. É um processo. Tem uma pergunta muito interessante aqui, que já foi feita aqui pelos nossos amigos, que fala assim. Como devemos fazer então para nos melhorarmos? Pois é muito difícil fazer tudo isso que foi lido. Eu, sinceramente, não consigo fazer tudo isso. Bem-vindo ao grupo, porque eu também não. Né? É difícil mesmo. Claro que é difícil. Realmente não é fácil. Eu também não consigo fazer tudo isso que foi lido. Essa é a verdade. Mas eu já faço uma boa parte. Olha só. Porque é possível, sim, nós fazermos. Porque eu não fazia nada. Eu não fazia absolutamente nada do que estava escrito aqui, nesta reencarnação mesmo, meus queridos e queridas. Mas, quando eu comecei a conhecer a doutrina espírita, eu fui estudando, como vocês, como nós aqui, sempre estudando, e eu vi então a necessidade imperiosa de mudar, de me autotransformar, de eu fazer a minha mudança. Eu queria fazer, porque eu via essa necessidade, era necessário. E eu vi que eu precisava me esforçar para isso, porque não é fácil não. Você mudar coisas que você já fazia, coisas que você começar a fazer, coisas que você não está acostumado a fazer, sair daquela zona de conforto que eu tinha e começar a fazer algum tipo de trabalho assistencial, ou seja, fazer a minha reforma íntima. Gente, isso é muito difícil, não é simples mesmo não, mas não é impossível. E mais do que isso, é necessário, de fundamental importância, nós nos esforçarmos para fazer essa autotransformação. É fato, meus queridos, que não dá para mudar de uma vez. Não dá para fazer isso tudo. Colocar isso aqui de hoje, ninguém aqui em sã consciência, e podem ficar tranquilos que isso não vai acontecer mesmo não. Ninguém vai sair daqui hoje, depois dessa lição aqui, e fazer isso tudo aqui de uma vez. Não vai dar conta, é impossível. Da noite para o dia, nós que já vivemos numa situação de erros, de extremos defeitos que nós temos ainda, vínculos dos erros praticados nas nossas existências anteriores, e nesta também, não vai ser uma lição que vai transformar nós da noite para o dia, mas é o start, é o princípio, é o pontapé inicial. Se nós nos esforçarmos, nós conseguimos sim. Se não dá para fazer tudo, e realmente não dá, para colocar tudo em prática de hoje para amanhã, vamos colocar devagar. Eu fui fazendo assim, bem devagar. E como que eu gostaria de sugerir para vocês, para que vocês também possam fazer? Eu fiz e deu certo. A gente tem que começar a nossa mudança, a nossa reforma íntima, a nossa autotransformação, aos poucos. Senão você desanima. Quando você lê isso, você não, como o nosso amigo aqui, ou nossa amiga que fez essa pergunta. Eu não dou para fazer isso, não, Isso tudo vai embora. E é verdade, não dá conta mesmo. Mas, se nós iniciarmos a nossa mudança, aos poucos, com aquilo que é possível, lá na frente você vai ver que a gente vai conseguir. Então, a sugestão que eu dou para vocês, meus queridos, é a que eu fiz para mim. Vá lá no seu espelho, lá no seu banheiro, lá no seu guarda-roupa, e olhe para você. Olhe bem no fundo do seu olho lá, bem lá para você e fale assim, e aí, cara, o que a gente precisa de mudar?
Quais são os nossos defeitos? Que você está falando para você mesmo, seu espelho, né? Quais são os nossos defeitos? E aí olha lá no fundo do seu olho. Aí pega um papel e uma caneta. Um papel bem grande. Bem grande. Sabe aquelas folhas de papel ao massa, aquelas que você vira assim, daquele monte? Pega umas 4, 10, 20 daquelas. Uma resma de papel. E pega uma caneta ou várias canetas, que você pode acabar com a tinta de um e não dá tempo de dar para anotar tudo. E começa a anotar tudo. Todos os seus defeitos. Vai lá e anota. Eu sou isso, eu sou egoísta, eu sou orgulhoso, eu sou avarento, eu sou não sei o quê. E vai escreve tudo. Sem dó nem piedade. Massacre você mesmo. Você está sozinho, então não tem problema nenhum, né? Não vai ficar constrangido? Você está falando para você mesmo. Escreve tudo. Depois que você fizer aquela relação enorme, porque você pode ter certeza, vai dar uma relação muito grande. Vai ser muito grande. Aí coloca em ordem. Aí você vai fazer outra relação. Ali, pega aquela e faz outra relação separada ali. E começa, fazendo em ordem da que é mais fácil, da menor para mais difícil. Comece lá naquelas pequenas coisas. E coloque número 1. O que você vai mudar primeiro em você? E como é que número 1, eu vou fazer isso, número 2, aquilo e tal. E vai fazendo em ordem sequencial, deixando a mais difícil por último. Faz uma sequência. A última, você coloca lá, orgulho e egoísmo. Esse é o mais difícil. Não começa pelo orgulho e egoísmo no começo, não, que a gente não dá conta. Deixa por último. Mas começa lá no comecinho, lá. Pensar mal dos outros. Falar mal dos outros. Maledicência. Vícios. E vai por aí afora. Parar de fumar, parar de beber. Difícil, mas é possível. E vai colocando. Caridade. Né? Gentileza. E vai. E vai fazendo aquilo tudo lá. E pega a primeira, a mais facinha. E aí você se esforça. Vamos supor que seja parar de fumar. Um exemplo. Que você queira que seja essa. E aí você vai se esforçar. E você vai se esforçar, e você vai e tal, e corre daqui, chupa balinha, não sei mais o quê, e corre para lá, corre para cá. E aí, quando você conseguir vencer aquele vício, conseguir parar de fumar, aí você volta lá para o espelho, e olha para você de novo, fala assim, e aí, cara, vamos bater um papinho nós dois aqui de novo. Parei, viu? Paramos. Aí você vai lá na relação, risca aquela, vai lá no espelho, dá um beijão em você, abraça você bastante, pega um bolinho, acende a velinha, canta parabéns para você, faz uma festa, porque é uma festa. Vencer um defeito é muito difícil, então merece comemoração. E aí você passa por segundo. O segundo, parar de beber, falar mal dos outros, e vai por aí afora, e vai riscando, vai riscando, vai riscando, vai riscando. E aos pouquinhos, quando você vê, você vai ver que você já preencheu uma quantidade grande. É fato que no início, meus queridos, não é simples mesmo, não. Você quebrar paradigmas, quebrar ali preconceitos, vencer barreiras, é muito complicado. Mas foi colocado aqui no estudo de hoje uma coisa maravilhosa, que ele fala assim, fazer ao outro o que você gostaria que o outro fizesse com você. Olha só que coisa mais linda e mais profunda. Faça ao outro o que você gostaria que o outro fizesse com você. Então, tudo que você for fazer na sua vida, tudo que você for falar, troque de lugar primeiro. E se fosse eu ali, o que eu gostaria de ouvir? O que eu gostaria que fizesse por mim? Ah, era isso? Então faça. Então comece trocando de lugar primeiro. Troque de lugar com aquela outra pessoa. E você vai começar então a ver como que a gente fala ou fazia coisas que não deveríamos. É só se você trocar de lugar. Você sai dessa cadeira e senta na cadeira em frente. E reflita em tudo que você vai falar, em tudo que você vai fazer. A gente precisa de começar a nos melhorarmos, sermos mais gentis. Tem uma amiga espiritual que nos fala, nas nossas reuniões mediúnicas, ela fala assim para mim, olha só, meu irmão,
está faltando gentileza no nosso planeta. Olha só. Nós temos que ser mais gentis com as pessoas, porque gentileza gera gentileza. E nós sabemos disso. E a gente às vezes não é gentil, ou muitas vezes nós não somos gentis com as pessoas. A gente não cumprimenta ninguém. Você passa perto dos outros, não cumprimenta ninguém, você não agradece. Aqui. Outro dia eu estava aqui no edifício comercial, aqui de Divinópolis, eu fui resolver um problema lá. E quando eu entrei, e o elevador tinha assessorista. E eu entrei, o elevador com o assessorista lá, eu falei, quarto andar, por gentileza. E quando eu entrei no elevador, eu falei, estava cheio de pessoas, eu falei assim, bom dia a todos. Gente, eles se afastaram de mim, eles olharam para mim assustados. Ah, deve ser o ET ali, né? Deve ter alguma doença contagiosa. Eu olhei para pessoas e olharam para mim assustados, porque eu desejei bom dia. Como assim? E eles ficaram olhando para mim, ninguém respondeu não. Aí eu falei de novo, bom dia pessoal. Aí eu disse, bom dia. Aí eu, que isso? E quando chegou no meu andar, eu saí do elevador e agradeci a assessorista. Muito obrigado, tenha um excelente dia. Você vê a alegria dessa moça, por eu ter cumprimentado e agradecido a ela. Ela saiu do elevador, deixou o elevador. Bom dia para o senhor também, viu? Vai com Deus. Alegria, por quê? Gente, ali tem uma pessoa. E a gente entra no elevador e você vê só um dedinho apontando, só ali apertando. Ali tem um ser humano que está levando você para baixo e para cima ali, de acordo com a sua necessidade. Tem uma pessoa ali. O meu filho costuma dizer que essas pessoas são chamadas de invisíveis. Às vezes você está na estrada, como hoje eu estava viajando, e aí tem aquelas pessoas que estão tendo reformas de obras nas estradas, e fica aquela pessoa que tem ali aquela plaquinha, pare e siga. E aí eu costumo, né, e ninguém cumprimenta ali, só vê a placa. E a pessoa, quando ela chega lá, que ela está chegando, a pessoa vai lá e vira a placa do pare, né? E ele xinga. Ai, que inferno! Logo na minha vez. Gente, ele está ali protegendo a sua vida. Ele colocou pare, porque aí vem uma carreta do outro lado, senão você vai bater de frente, vai morrer. Você e sua família. E aí você xinga ele. Mas tá doido aí, que porcaria! Né? E esbraveja. E ele vê só a placa. Tem uma pessoa ali. E quando eu passo, eu cumprimento, eu pisco o farol, eu buzino e dou tchau. Gente, o cabo fica no ligue, ele larga a placa no chão, cumprimenta, sai correndo. Ah, obrigado, meu Deus. Alguém viu ele. Está faltando isso na humanidade. Isso é um absurdo. Cumprimentar uma pessoa, você pega um ônibus, obrigado, seu trocador, obrigado, seu motorista, tenha um bom dia. O cabo já vai dirigir mais feliz, mais tranquilo, mais sereno. Então, gentileza gera gentileza, meus queridos. Ser gentil no trânsito. As pessoas andam hoje no carro. É o senhor ali, volante, contra o senhor andante. Essa é a verdade. Você está dentro do carro, você é o dono do mundo, né? E coitado do pedestre que está passando ali. E se ele for uma pessoa, porque agora está todo mundo no WhatsApp, né? É zap para cá, acabou que atravessa a rua, ele não está nem vendo o que está acontecendo. E aí o motorista vem aí e avança e tal. Está naquelas faixas de pedestres. O pedestre vem andando e o motorista fica bravo ali. Porque tem gente que desfila também, né? Tem pedestre que é duro. Eu estou na faixa. E passa. E aí passa devagarinho, ó, olhando para você, desafiando o carro, né? Passa por cima. Bom. Aí uma hora um fica doido, surta e passa mesmo. Aí passa por cima. E aí vai estar na faixa, enfaixado, todo enfaixado. Aí você vai ficar, se não morrer. Aí surta um, o outro fica nervoso. Eu estou na faixa, estou na minha preferência. Gente, parece uma disputa de quem pode mais. Eu tinha na minha empresa, hoje não, graças a Deus eu estou no local maravilhoso, abençoado. Mas eu trabalhava antes na minha empresa. E para mim sair, principalmente quando eu vinha para cá, né, às 18 horas, eu saía do trabalho, eu saía na garagem. Gente, para quem aqui, os internautas não vão saber, mas para vocês que são aqui de Divinópolis, da Rua Goiás com 1º de junho. Imagina,
Aliás, Getúlio Vargas, obrigado, já até esqueci o endereço. Getúlio Vargas com 1º de junho, pertinho daqui a pouco. Imagina aquilo ali, 18 horas. Que inferno, aquilo é um verdadeiro umbral. E aí eu saio da garagem devagarinho, né? E aquele monte de carro. Tchan, tchan, tchan. E tem logo em seguida, tem um semáforo. E ninguém me dava passagem. E você ia esperando a boa fé e a boa vontade de uma pessoa. O sinal fechava e a pessoa, em vez de parar um pouquinho para você passar, não, ele parava na sua frente. E olhava para o outro lado. Para não olhar para mim, né? Fazer de quando não está me vendo, né? E eu ficava olhando lá assim. Mas graças a Deus, com o conhecimento da doutrina, eu olhava para ele e falava assim, coitado, gente. Antigamente, eu xingava, eu buzinava, eu enfia no carro de qualquer jeito também. Eu ia brigar também. Eu era assim, eu era ruim. Eu era pelinha, gente. Chegava lá que eu estava no semáforo, o cara parava o carro atrás, quando eu ia arrancar, o caboclo buzinava. O sinal acabou de abrir, o caboclo, pá, na buzina. Então agora quer ver, agora que eu não venho mesmo. Eu era ranzinza. Está com pressa? Passa por cima. E aí eu parava, eu podia estar com pressa também. Olha para você ver que ingenuidade, que infantilidade, eu fazia isso. Graças a Deus, há muitos anos atrás. E aí eu parava, e o sinal fechava, e abria, fechava, e abria. Eu falei, agora eu vou. Né, devagarinho ali. Só para azucrinar a pessoa. Coitado, às vezes ele estava apertado de tempo. Às vezes ele tinha que ir num compromisso, uma reunião, ou às vezes um hospital. Eu não pensava isso não. Às vezes o caboclo chegava e dava uma fechada. Você podia descontar. Fechou, agora eu vou atrás também, vou descontar. Não era assim que a gente foi ensinado pelos nossos pais, naquela época da educação? Não leva desaforo para casa não. Se apanhou na rua, vai apanhar aqui em casa de novo. Você tem que bater, você tem que ser o vencedor. E era assim. E a gente vem com essa mentalidade ainda, muitas pessoas desse jeito. O cara te dá uma fechada, você tem que descontar. Você não pode levar desaforo para casa. Sei lá, às vezes, coitado, lá ele dirige mal, ou aconteceu alguma coisa, não importa o que seja, às vezes até fez por querer também, não importa também. Agradeça a Deus por não ter acontecido o acidente, deixa ele embora. Reza para ele, vai com Deus, meu filho, Deus te dá juízo. É isso que tem que fazer. É claro que isso no início não é fácil, e não foi fácil para mim também não, mas hoje isso não me incomoda mais. A pessoa buzinar para mim não me incomoda, a pessoa não me incomoda. Antes eu tinha que me esforçar. A pessoa chegava e buzinava, não vou revidar, eu não posso revidar, eu estou melhorando, entendeu? É um processo. A autotransformação exige esse processo. E você vai melhorando, aos poucos. E aí, o que você tinha que fazer um esforço para se dominar, com o passar do tempo, vira rotina. E aí aquilo fica uma coisa natural para você. Aí você então domou aquele defeito, você venceu aquela mazela. E aí você começa então a agir com naturalidade. E aí você começa a praticar o bem, como nos ensina a lição aqui, com gosto. E aí está lá saindo para a garagem, e você já faz sem ser uma coisa forçada. A pessoa está saindo da garagem, você já para. O cara olha para você e sai e fala assim, obrigado, meu Deus. Ninguém parou para ele. O de trás fica bravo com você, porque você parou. Aí você vê, calma, o rapaz está saindo ali. Ele sai, você... E o que ele está emanando para você? Excelentes energias. E você está dando o exemplo para ele, porque lá na frente ele vai fazer o bem também. Gentileza gera gentileza. Se você é pedestre ou motorista, não importa. Faça, pratique o bem. É isso que nós temos que fazer sempre. Nós temos que agir, fazer a mudança. Nós estamos passando por uma situação no nosso país agora de corrupção terrível. Então nós também temos que ser honestos, começando nas pequenas coisas. Porque não importa aqui o tamanho do rombo, é o fato. Se é R$1, ou 1 milhão, ou 10 milhões, ou 100 milhões, não importa, aconteceu. O fato é o mesmo. A graduação ali é só de valores, mas a essência é a mesma. Então sejamos também honestos. E as pessoas não têm isso nas pequenas coisas. Interessante, né? É aquele negócio da lei de Gerson. Tem que levar vantagem em tudo. E quando uma pessoa erra ao seu favor, aí você vai, viu? Ganhei. Né? Passei a perna nele. E fica numa satisfação. Que isso? É motivo de vergonha.
Outro dia, meu filho, né, isso já foi há mais tempo, ele era menor, nós paramos na porta de uma padaria, e falei assim, meu filho, vai lá comprar um bolo para o café da manhã, e deu o dinheiro a ele, né, e ele saiu e foi lá na padaria rapidamente, comprou o bolo. A hora que ele chegou na porta, ele pegou o dinheiro, papai, está errado o troco, espera um pouquinho que eu vou voltar. Sim, meu filho, pode ir lá. Ele voltou no caixa de novo, de um senhor. Eu falei, moço, o senhor me deu o troco errado. E o moço, né, eu estava lá na porta, com o vidro aberto, e estava escutando o diálogo. E ele ficou bravo com meu filho. Você deveria ter conferido aqui na hora. Agora eu não aceito reclamações. Como é que eu vou saber se você está falando a verdade? E meu filho, naquela simplicidade, não, moço, deixa eu explicar para o senhor me deu a mais, eu estou aqui para devolver. Rapaz, o homem mais queria morrer, né, de vergonha. Então, tá bom, obrigado, viu, meu filho. Olha só, essa semana passada eu fui fazer uma compra num atacado aqui em Divinópolis. Eu queria viajar para o Rio de Janeiro, fui lá comprar umas coisas, aproveitei para comprar umas coisas lá para o meu lar. E aí estava comprando umas coisas, e cheguei numa banca de frutas, e tinha umas laranjas Serra d'Água. Eu gosto muito de laranja Serra d'Água. E elas estavam muito bonitas. Eu fui, peguei um sacolinho, coloquei algumas lá. Tinha um rapaz pesando, eu coloquei a sacolinha lá, ele colocou. Eu peguei, só peguei e coloquei no carrinho, né? E fui olhando, e estava com a etiqueta virada para mim. Curiosamente, eu olhei o valor. Estava R$1,28. Nossa, mas isso está muito barato. Tem bom, só? Deve ser promoção. Vou voltar e quero comprar mais. Quem não gosta de promoção nessa caristia? Né? Do jeito que está essa crise. Aí voltei correndo lá. E peguei, mas enchi mais um monte lá, né? Coloquei mais um monte lá na outra sacolinha. E aí mudaram. O rapaz que estava pesando já era outro. Era outra pessoa. E aí eu dei para ele lá. Ele foi e pesou. Quando ele pesou, aí apareceu lá R$12 e tanto. Sei lá, alguma coisa assim, R$13. Uai, ficou bem diferente esse negócio aqui. Eu estava baratinho, esse aqui está caro. Eu coloquei lá e fui andando e fui olhando. E fui olhar os valores. Por que um estava muito barato e o outro estava tão caro assim, se era mais ou menos a mesma quantidade? E quando eu olhei, a sacolinha do valor que era barato era um outro produto. Não era laranja Serra d'Água, era pera-ri, sei lá, alguma coisa assim. Ah, que está errado. Né? É outro produto. Por isso que está barato desse jeito. E o rapaz fez errado. Aí peguei a sacolinha do produto mais barato e voltei lá no caixa, no rapaz lá. Já era uma outra, né, outra pessoa. Senhor, meu amigo, deixa eu te falar, eu comprei isso aqui, foi um outro rapaz que pesou aqui, e está errado. Ele falou assim, o que está errado? Não, o valor está errado, isso aqui é outro produto, e saiu barato aqui, então você tem que ver aí o valor correto. Ele falou assim, tem problema não, pode levar assim mesmo. Eu disse, não, está errado aí. Não, só esse povo aqui está ganhando dinheiro demais, hein? Pode levar desse jeito aqui. Eu disse, não, meu irmão, isso aqui está errado. Eu quero que você pese de novo e coloque a etiqueta correta. Não é correto, isso aqui está errado. Você é funcionário aqui, você tem que defender o interesse aqui da empresa que você trabalha também. E estava cheio de gente lá perto, ouvindo, e todo mundo arregalando o olho para mim, como se fosse a coisa mais absurda do mundo que eu estava fazendo. Tipo assim, que cara bobo. Tem etiqueta, está pesada aqui, por que ele não vai embora, né? Está ganhando, que isso? E aí critica a hora que está ouvindo o Jornal Nacional, ah lá, os corruptos, ladrão. É ladrão também, está vendo o erro, por que não vai consertar? Então são todas essas pequenas coisas também que a gente tem que tomar cuidado, sabe, meus queridos? Se preocupar com os menos favorecidos. Nós aqui, todos que aqui se encontram, eu espero e quero crer que ninguém, quando sair daqui hoje, vai estar voltando para debaixo aí de uma ponte, de um viaduto. Espero que todos nós, quando sairmos daqui, possamos estar retornando para o nosso lar. Pode não ser uma casa própria, mas é uma casa que nos abriga da chuva, do vento e do frio. Teremos lá um chuveirinho quente, um banho, uma cama quente que vai podermos dormir e descansar, um jantar, talvez não um jantar dos deuses da antiga Grécia, mas teremos lá nossa sopinha, nosso arrozinho, nosso feijãozinho. Espero que ninguém aqui esteja passando fome, mas tem gente aí, meus queridos, que estão passando por situações muito,
muito difíceis, por provas e expiações terríveis, que talvez nós não teríamos condições de suportar nessa nossa existência. Então, que essa lição de hoje também possamos aplicar a essas pessoas, ajudar esses menos favorecidos. Eu estou chegando agora há pouco de Varginha, eu estava lá em Varginha fazendo uma palestra lá. E aí, vindo na estrada, na ida e na volta, eu sempre levo umas sacolinhas que eu distribuo para os andarilhos, meus queridos. E vocês precisam de ver cada história dessas pessoas. E eu paro, e aí eu converso, eu cumprimento. E aí, numa dessas aí, a pessoa, e aí, meu amigo, como é que você chama? Ah, eu chamo João. Ué, João, você está indo para onde? Ah, estou indo lá para o Rio Grande do Norte. Você está vindo de onde? Do Rio Grande do Sul. O cara está atravessando o país a pé. E esse estava vindo lá do Espírito Santo, indo para São Paulo. Encontrei um casal, vindo do Ceará, indo para Itacoacetuba, um negócio assim. Aí você dá um lanchinho, dá um dinheirinho, dá uma coisinha. Você vê a alegria dessas pessoas. E aí eu fico pensando, puxa vida, olha só. Encontrei com um que me marcou muito hoje, na volta, quando estava voltando de viagem. E eu, como sempre, parei na beirada da rodovia. E ele foi chegando, eu disse, ô meu amigo, como é que você chama? Eu falei assim, eu sou o Jorge. Como é que você vai, João? Eu vou muito bem, Sérgio Bebiano. Nossa, eu quase morri de coragem. Como assim? Né? Eu falei assim, você não está lembrado de mim, não? Eu falei, ô, Sr. Jorge, o senhor me perdoa, né? Tanta gente. Né? Ô, senhor, você me deu um lanchinho há um tempo atrás, você lembra? Mas tem muito tempo, você está sumido, hein, nas estradas. Você tinha um carro preto. Gente, eu já troquei esse carro preto, passei para o carro azul, agora estou no carro branco. Isso tem 10 anos atrás, no mínimo, 10 anos. E o cara lembrava do meu nome, assim, você é de Divinópolis, não é? Sou contador, né? Eu digo, puxa vida, não tem base um cara dele. Eu quase morri do coração, hein? Aí fiquei lá batendo um papo com ele. E ele está há 10 anos andando na estrada. Vai para cima. Andarilho por profissão, destino. Então, pessoas amarguradas, solitárias, carentes, em todos os sentidos. Emocionalmente e também materialmente. Então, que nós também possamos praticar essa caridade com essas pessoas também. Como eu disse, vamos começar devagar. Que possamos hoje sermos melhor do que ontem. E que amanhã possamos ser melhor do que hoje. Um passo de cada vez. É assim que funciona, meus queridos. Da paz. Vocês viram que eu falei no espelho? Ele pegou o espelho e falou tudo sobre o espelho. Vocês viram, né? E no final, ele me paga, tem que me pagar depois. Meus irmãos, está faltando só 4 minutos para encerrar. Uma pergunta aqui muito rápida. Já foi até falado várias vezes. Porque o sentimento de caridade e amor ao próximo estão incluídos entre as qualidades do homem de bem. O exercício da caridade impulsiona o homem a pensar nos outros antes de pensar em si mesmo. Como já foi tudo dito, para a gente encerrar, né? Um fato real, é um grande amigo nosso, verdadeiro homem de bem. Depois da manhã nós estamos indo a Ipatinga, inclusive nós fomos nem convidados, foi intimado para fazer uma palestra em homenagem a essa pessoa. Esse irmão, 1967, onde foi um dos iniciadores da doutrina espírita na região do Vale do Aço. E como naquela época os meninos estavam começando e tudo, então eram muitos ainda andarilho, muitos idosos, sem lugar em todo, junto com uma grande equipe de espíritas, começando naquela época, né, chamado de Candango, porque Ipatinga estava começando, era um lugarejo muito pequenininho que pertencia a Coronel Fabriciano. Com mais alguns irmãos, conseguiram um terreno, Caos em Minas, e construíram o lar Paulo de Tarso, que está até hoje, para ajudar aqueles idosos necessitados,
andarilhos e sem proteção de família nem nada. Ele chama Valdemar Emerengil de Paula. Esse senhor me abraçou como filho, porque ele me conheceu em 1962, 63, eu tinha 18 anos quando eu fui para Ipatinga. E ele é um dos responsáveis por estar aqui hoje com vocês. Ele estava com o filho, me puxava a orelha. Trabalhei com ele muitos anos no Lar Paulo de Tarso, como voluntário, na filosofia espírita. Ele vai ser homenageado, porque nós somos maçons, inclusive é ele que me levou para a maçonaria. Nós somos grande inspetor litúrgico, e esse grande amigo considera como um pai. Vocês têm uma ideia. Verdadeiro homem de bem, sempre praticou o bem, tratando todos, como o Sérgio acabou de dizer, com o maior respeito, que elas podem topar com carinho. E ele, meus amigos, tem 5 anos que ele está com Alzheimer. Como se fosse uma criança, num bercinho, não conhece mais ninguém. E em espírito, ele, em desdobramento, já comunicou em reuniões mediúnicas. Aí vocês perguntam, mas por que ele fez só bem e está passando por isso? Lei de causa e efeito. Ação e reação. Até eu fico imaginando, porque segundo consta, nós dois já conhecia há séculos, inclusive lá na França, em torno de 1500, 1200, nós estávamos na França junto. Aí eu penso, nossa mãe, se o Valdemar está aí Alzheimer 5 anos, imagina eu na próxima. Vamos preparar que a barba está de molho. Gente, terminou o tempo, vamos passar para o Sérgio para encerrar, e muito obrigado a vocês. Muito bem, meus amigos. Eu quero agradecer a presença de todos, aos nossos amigos internautas também, e que vocês possam retornar aos seus lares em paz. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Muita paz.